Bom dia mais uma vez, Bruno. É o seu interrogatório agora. Sei que a gente acabou de ver o vídeo. Você está bem para fazer o interrogatório agora? Sim. Tá? Sim. Quer uma água? Leva uma água para ele, sim, te fazendo favor. Enquanto nesse momento aí, agora, antes de começarmos as perguntas sobre os fatos, Bruno, eu vou te indagar de seus dados qualificativos para ficar registrado nessa gravação, tá bom? Sim, senhora. Já pedi para trazer uma água para você se acalmar. É importante que você esteja aí tranquilo para poder dar o seu depoimento, que esse é o momento do seu interrogatório, que é meio de defesa também. Sim, senhora. Obrigado. Bom, Bruno, qual o seu nome completo? Bruno Gomes Mares. Sua data de nascimento? 27/2/1984. Você é natural de onde? Brasília. Tá. Seu estado civil? Solteiro. Tá. Filhos? 2. Dois? Sim, senhora. Um deles vivia com você, né? Sim, senhora. O outro é menor de idade também? Maior. Meu filho. Maior? Tá. Nome dos seus pais? José de Olindo Gomes Mares. Maria Helena das Graças Gomes Mares. Sua profissão, Bruno? Construtor. Construtor de galpão. Tá. E a sua escolaridade? 6ª série. Ok. Bom, Bruno, quer tomar água? Obrigado, doutor. Agora. Ok? Obrigado, doutor. Vamos lá, então. Você sabe que está sendo acusado nesse processo, conversou com seus advogados antes desse interrogatório. Agora vamos fazer perguntas, você não está obrigado a responder. Se quiser ficar em silêncio, é direito seu, não tem prejuízo para a sua defesa. Sim, senhora. Por outro lado, é a oportunidade que você tem de falar aqui sobre esses fatos gravíssimos que estão sendo imputados a você, principalmente perante jurados, que são as pessoas que vão julgar esse processo. Sim, senhora. Ok? Sim, senhora. Você quer responder? Por favor. É verdadeira acusação, Bruno? Sim, senhora. Levanta um pouquinho o microfone, precisa falar bem pertinho para ficar registrado. Sim, senhora. Agora sim. Acho que agora está gravando, né, Cíntia? Tá. Bom, Bruno, você quer contar sobre esse fato? Como Sim, senhora. Primeira coisa, me diz, essa arma era sua? Sim, senhora. Você tem porte de arma? Era CAC e uma posse. São 2 armas. Uma da posse e outra do CAC. Essa que foi utilizada no fato? Essa foi a da posse. Tá. Não era registrada? Sim, senhora, CAC. registrada. Não, é registrada na posse, né? CAC. A outra é no CAC. Entendi. Bom, pode falar sobre o crime. Então, doutora, a senhora quer saber do crime ou do todo o contexto do casal? Eu quero saber tudo que levou a esse fato. Você está admitindo aqui para mim que Sim, você senhora. atirou Sim, senhora. contra a sua companheira. Sim, senhora. Não foi? Então, doutora, o que aconteceu? Devido a alguns problemas de infidelidade que já vinha acontecendo durante alguns anos, né, da parte da Patrícia, infelizmente, né, da pessoa que eu amava muito nessa minha vida. E aí o que aconteceu? Esse último episódio que aconteceu, aliás, perdão, no penúltimo episódio, eu saí de casa, fui buscar ajuda no psiquiatra, porque a minha esposa insistiu para que a gente voltasse, eu fiquei indeciso e tal, procurei ajuda da dor, a gente foi até o psiquiatra e eu consegui tomar uma medicação. Aí, no primeiro momento, eu recusei as voltas para casa. Aí, num dado momento, eu falei, cara, eu sempre acredito no perdão, né, doutora? Em perdoar e recomeço. Quanto tempo de relacionamento? 18 anos. Aí, o que eu sugeri comigo mesmo? Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, tomando os medicamentos, eu tinha esquecido a Patrícia, naquele momento. Tanto que ela me ligou algumas vezes, eu ignorei as chamadas e fui dormir. Posteriormente, alguns dias depois, eu pensei comigo mesmo, parei de tomar os medicamentos. E ela Que medicamentos eram esses? Eu não me recordo o nome, doutora, mas foi era para quê? Era por conta dessa separação que eu ficava indeciso, porque ela pedia para voltar e eu ficava na dúvida. Foi psiquiatra? Foi psiquiatra, sim, senhora. Você? Sim, senhora. Aí o que acontece? Aí eu acabei voltando. Parei de tomar medicamento, voltei. Por que você parou de tomar medicamento? Porque assim, quando eu tomava o medicamento, eu esquecia totalmente dela, do sentimento que eu tinha de querer voltar e tal. Então aquilo estava me prejudicando, porque eu queria separar por conta às vezes aconteciam algumas discussões, então assim, não estava tendo... Eu não entendi. Quando você tomava medicamento, você esquecia da vontade de voltar para ela? Sim, senhora. Aí Sim, você senhora. parou de tomar o medicamento porque você queria voltar? Isso, pelo fato dela insistir, eu falei, Bruno, vamos voltar e tal, aquela coisa, eu pensando no meu filho que eu tenho com ela, e com ela também, né, que eu amava muito, né? Aí eu acabei pensando, eu falei, cara, eu vou parar de tomar os medicamentos e vou voltar para casa. Foi o que eu fiz, né? Isso, acredito, em 2021.
Aí voltei, na verdade a gente morava de aluguel nesse tempo. Aí essa casa, ela saiu dessa casa, foi morar numa casinha muito menor. Aí fomos para lá, entramos num acordo entre eu, a Chayane, na minha enteada, no caso, filha dela, e ela, que a Chayane, eu ia pagar um aluguel para ela morar no apartamento, porque a casa era muito pequena, só tinha 2 quartos, o Carlos Eduardo ficava no quarto e eu e minha esposa ficava no outro. Aí assim foi feito, eu comecei a pagar o aluguel da Chayane para ela ficar nesse apartamento. Foi por isso que a Chayane foi morar sozinha? Sim, senhora. Mas mesmo assim eu dei todo o suporte, de aluguel, de comida, de levar em hospital, essas coisas todas. Ficou, acho que, por volta de uns 8 meses, morando nesse apartamento e eu pagando esse aluguel. Ponto. Aí o que acontece? E eu pedindo a Deus todo em oração para tirar a gente daquela casa, que era muito pequena, que eu queria o conforto para a família, que eu sempre, prioridade minha era o conforto da família. Aí eu acabei conseguindo morar de aluguel, achar outra casa maior para a gente, que eram 3 quartos. Dessa casa, a gente entra num acordo de novo, e a gente entra num acordo para a Chayane voltar a morar com a gente, porque lá eram 3 quartos, né, uma casa mais confortável. Passou pouco tempo, eu venho a comprar essa casa. Trabalhei incansavelmente, sempre pensando no objetivo do conforto da família, né? E aí, assim foi. Trabalhei, consegui conquistar, e falei, Patrícia, vamos agradecer a Deus todo dia, e vamos viver em paz, porque, enfim, até aí estava tudo bem, viajamos muito, e tudo que eu ganhava de dinheiro era proporcionado para a família. Eu sempre fui, né, o marido que era, né, um patriarca, tipo aquele cara que cuidava mesmo da família. Beleza. Passou um tempo, eu dei um notebook para ela estudar. Eu comprei um carro novo para ele trabalhar, tirei a habilitação dela. Enfim, a vida estava, graças a Deus, estava tudo dando certo. Aí um belo dia eu estou em casa, abro o notebook, vejo lá umas mensagens dela com um colega de trabalho sobre um encontro que eles tiveram, que eles, enfim, tiveram um relacionamento entre os dois, e ela queria de novo, e ele, por acaso, mensagem falava que estava achando muito perigoso, porque eu não sei o que ela deve ter comentado e tal. Aí ela, não, vamos sim, dá certo. Ele, não, eu quero então ficar com você no carro, no seu carro que ele te deu. Aí ela falou, então me ajuda então. Você viu essas mensagens onde? No notebook que eu dei para ela. Eu abri o notebook para colocar, eu tinha um outro celular, coloquei umas fotos nesse notebook. Abri nesse dia para poder olhar as fotos. Aí estava o Instagram dela lá aberto, ainda eu fiquei, abro ou não abro, abro ou não abro. Eu falei, eu vou abrir. Aí abri. Quando eu abri, eu vi lá. Falei, putz, aí eu, na hora, no momento da excelência, eu nem acreditei que fosse ela. Eu até pensei, pô, isso foi no dia do fato? Não, senhora, foi numa antes? Sexta-feira antes, que o dia do fato foi numa sexta, aí isso foi numa sexta-feira antes. Uma semana antes. Aí eu olhei aquilo, comecei a ficar em prantos, chorei muito, fui para o quarto, o nosso filho, o Carlos Eduardo, chegou, perguntou por que eu estava chorando. Eu falei, filhão, vou te falar, você já é um garoto, a mamãe está traindo o papai, e o papai não aguenta mais, o papai vai embora, chega, não dá mais. Aí ele sentou assim, com soluções, colocou as mãozinhas na cama, sentou o papai. É um cara que está de óculos segurando a filhinha, né? Eu, sim, filhão. Aí ele, pois bem, eu já tinha visto que eu tinha usado o notebook da mamãe e eu vi essas mensagens. Aí eu caí em prantos, fui lá, tirei as fotos do notebook, mandei para ela, falei, Patrícia, chega, não dá mais. Nosso filho viu isso aqui, tá chato, vamos acabar numa boa, tranquila, eu pago um aluguel para você e te dou o suporte igual eu estava dando para sua filha, e a gente acaba com isso, cara, porque não dá mais, eu estou remando para um lado, você está remando para o outro o tempo todo, embora a gente se goste, porque eu sei que você também gosta de mim, mas está tendo uma coisa que eu acredito que é até diabólica, porque tudo que a gente sonhou em ter, eu consegui conquistar para a gente, você não está dando valor a isso, então vamos separar. Aí nisso, por isso sempre foi, excelência. Ela pegou no primeiro momento, estava trabalhando, você quer que eu faça o quê, Bruno? Eu falei, quero só que você pega, arruma um aluguel para você, eu vou ficar pagando até você se estabilizar, e a gente vai se separar, cara, eu fico cuidando do nosso filho, e assim a gente vai fazer. Pois assim foi, ela veio, voltou para casa, normalmente, na sexta-feira à noite, do trabalho, não teve discussão. Sábado, mesma coisa, ela trabalhou de novo, que eu me lembro. No domingo também ela trabalhou 3 plantões seguidos. Aí ela folgou na segunda, aí ficou ali aquele clima, né, normal dentro de casa, assim, entre aspas, ela no canto dela, no meu. Quando foi na sexta-feira, dia do fato que aconteceu, dessa tragédia, ela estava de folga. Aí eu chego em casa, normalmente, falando com um colega meu ao celular, e aí eu pedi uma janta para mim, para a família, né, um lanche, na verdade, naquela sexta-feira, pedi um lanche. Meu filho foi até o portão, recebeu essa janta, esse lanche nosso. Eu fui para o quarto lanchar, ou ele estava no quarto, eu não sei se elas estavam na cozinha lanchando. E aí a Chayane entra, né, infelizmente ela entrou no quarto, deu um arroto. E eu jantando. Aí eu reclamei com ela. E a Patrícia, minha esposa, estava no banheiro. Ela vem já gritando e tal, e começou essa
discussão, que a senhora acompanhou aí no vídeo. Discussão. Eu falei, Patrícia, como eu falei no vídeo, vai morar com o Alexandre, cara. Você já falou que vai morar com ele? Aí ela falou para mim, desculpa a expressão, excelência, ela falou, dei para ele gostoso e vou dar para ele de novo. Aí foi a hora que eu começo a filmar, porque eu queria adquirir provas dela falando isso, para mim levar ao judiciário, para poder, com que realmente houvesse essa separação de uma vez por todas, né? E aí eu venho filmar para colher essas provas, e posteriormente isso aí, não sei se foi na hora do cabeça quente, se foi para provocar, eu falo, vai lá, infelizmente falei um nome de baixo calão para ela, e onde ela vem, eu lembro que ela me deferiu essa agressão, né, com essa vassoura, não sei se é um rodo, e aí dá um momento de... Eu saco minha arma que estava aqui por conta que... Toda vez Sua arma estava onde? Estava na cintura. Por quê? Porque na hora que eu fui receber o lanche, como os vizinhos já tinham comentado, e eu também vi algumas pessoas na rua, né? Eu sempre que eu abri o portão da minha casa para guardar o carro ou para receber alguma coisa, eu colocava minha arma na cintura, que é a minha arma de posse de eu usar dentro de casa, né? Às vezes eu ia manobrar o carro, colocar dentro de casa, era um carro grande, né? Então eu manobrava e demorava o portão aberto. Os vizinhos já tinham falado comigo. Falou, Bruno, cuidado, que tem pessoas que estão de olho em você. Eu falei, não, fica tranquilo, só que eu não comentava para ninguém. Mas por quê? Por qual razão? Pelo fato de ter, por exemplo, teve situações na nossa casa lá, excelência, que tipo assim, tinha um jet ski que eu comprei para o conforto da família, que era novo na época. Tá, porque você tinha alguns bens e aí que chamavam a atenção. Isso, o pessoal chamava, o pessoal te me alertava por causa disso. Isso, sim, senhora. Foi essa Então, foi a toda verdade. vez que você ia do lado Guardar de o jet casa, ski, você ia armado? Não, quando eu ia manobrar os carros ali, ou tirar para a gente ir para o lago e tal, como demorava para poder colocar o jet ski no carro, ou guardar o carro, ou tirar, eu colocava essa arma, depois eu guardava ela e seguia, para poder ter aquela segurança naquele momento. Foi o caso nesse dia? Foi o caso, sim, senhora. Você estava com a arma por causa disso? Sim, senhora, não foi outra coisa. Mas quando você entra em casa, você não tira a arma? Não, a arma fica dentro de casa. Não, da cintura. Não, no momento que eu tinha acabado de pegar o lanche, eu tinha colocado minha arma na cintura, porque o meu filhinho pegou e eu abri o portão para ele, fiquei na contenção por trás, sempre fazia assim. Eu ficava mais atrás, eu falei, se Deus o livre guarde acontecer alguma coisa, eu estou aqui mais atrás, armado, e consigo proteger a minha família. Foi só por isso. Não, excelência, eu sempre falo comigo com Deus, e Deus sabe do que eu estou falando. Eu não acordei naquele dia falando assim, eu vou matar uma barata, porque eu não tenho essa índole de... Infelizmente, foi algo que aconteceu, e, enfim... Tá, aí, posteriormente a isso, o que aconteceu? Eu volto, na hora que eu estava explicando para a senhora, eu saio ali do quarto, depois que ela me dá essas agressões, eu saio do quarto, já meio desnorteado, aí eu escuto a Chayane falar, vai, você não é homem, atira, atira. Eu só me recordo disso, excelência. Atira, atira, atira. Eu, sem olhar para minha esposa, abaixo a cabeça, eu não lembro direito, e um disparo. Aí, no momento, eu achei que eu não suporto ver sangue. A arma disparou ou você não, apertou o gatilho? É um revólver? Uma pistola. Mas eu não olho para ela em si. Eu abaixo a cabeça. Foi uma coisa tão momentânea que eu só me lembro depois. Eu lembro da parte que ela me deu os cabos de vassoura, da parte que eu saco a arma. No momento que eu saio ali no quarto, ali, que eu me deparo de frente com ela, eu não lembro. Eu não escuto. Assim, eu lembro um pequeno estampido da arma. E ela vem ao chão, né? E eu vejo tipo alguma coisa assim, tipo vermelho aqui. Eu não olho para ela assim, né? Aí eu já saio desesperado atrás de socorro. Chego no quarto do meu filho, abro a porta. Filhão, ele estava com fone de ouvido. Aí ele sorrindo, por sinal. E eu falei, filhão, o controle está onde? Ele, não sei, pai. Aí eu abri, ele foi lá e me deu uma chave do manual, entrou para dentro do quarto de novo. Eu abri o meu portão do manual, abri o portão, deixei aberto para, se caso chegasse socorro, já pudesse socorrer ela, e saí na rua atrás de socorro, gritando, pedindo socorro, ligando para o SAMU na hora. Eu liguei para o atendente do SAMU e falei, moça, socorro, minha esposa levou um tiro, socorro, minha esposa levou um tiro. Casa 38, quadra 2, casa 38, socorro, por favor, socorre minha esposa. Desligo com a atendente, ligo para a Dori, a minha amiga, e falo, Dori, aconteceu uma tragédia. Corre lá em casa e ajuda a socorrer minha esposa. Ela tomou um tiro. Aí eu desliguei e saí. Quando passa 5 minutos depois, excelência, meu filhinho manda mensagem para mim via WhatsApp. Papai, não, da janela do quarto dele dava para ver lá fora. Ele fala assim, papai, não volta para casa porque tem 2 viaturas aqui na porta. Aí eu pego no sistema de segurança de casa, olho, está lá uma multidão de pessoas, 2 viaturas. Aí eu penso, pois bem, então ela deve estar salvando, né, socorrendo minha esposa. Aí eu saio, paro, acredito que meia hora depois, ligo para a Dori, desesperado, falo, Dori, me dá notícia.
socorreram ela, como é que ela está. E ela me dá a seguinte notícia: Bruno, infelizmente, sua esposa morreu. E eu entro em desespero. Entendeu? Aí, quando foi na segunda-feira, algumas pessoas que me conheciam me ligou e falou: Bruno, cara, você não é criminoso, cara. Infelizmente, você errou, mas, cara, se entrega e é isso, Excelência. Quer dizer que quando você atirou, você não Eu não foi vi. ver o que aconteceu? Não, você senhora. saiu? Eu só vi que ela, Você viu sangue? na hora do desespero, eu vi o sangue, vi que ela foi atingida. Eu não vi se foi onde é que eu fui saber depois, que foi, né, no pescoço. Mas eu só vi assim uma mancha aqui de sangue aqui na hora do apagão que voltou. Aí eu já saí desesperado correndo, deixo o portão para socorrer ela, para chegar, se for atrás de alguma viatura, alguma né, viatura da polícia. Aí eu ligo para o SAMU e fico sabendo mais tarde do que aconteceu. E como que você foi preso? Como foi? Depois do fato? Excelência, quando foi na segunda-feira, eu pedi para a minha advogada que me apresentou, que não foi os advogados que estão aqui presentes hoje, que eu queria me entregar, porque eu cometi um erro. Eu falei, cara, eu preciso me apresentar para a justiça, que eu não sou, assim, no dia na minha cabeça, eu falei, cara, eu não sou um crime, eu tenho que me entregar para poder resolver minha vida. Entendeu? E... Ok, Bruno, já respondeu algum outro processo criminal? Não, senhora. Tá. Eu vou passar a palavra agora para o promotor de justiça, ele vai fazer perguntas para você. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor. Bom dia, doutor. Qual o seu conceito de criminoso? Bruno, Doutor, pode ficar à vontade. eu respeito muito o trabalho do senhor, desde já. Não, eu te fiz uma pergunta. Mas Você eu vai responder minhas queria não perguntas ou responder, vai por responder minhas favor. perguntas? Por favor, se eu Vai pudesse não responder responder, ou não? por favor. Não vou responder, por favor. Nenhuma das perguntas do Ministério Não, senhor, Público? obrigado. Da assistente de acusação Satisfeito. também não? Não, senhora. Da defesa só vai responder? Sim, senhora. Tá, com a palavra defesa, então. Obrigada, Excelência. Bom dia, boa tarde, Bruno. tarde. Vou fazer só mais uma pergunta para a gente poder esclarecer. Eu gostaria de saber como é que era, mais ou menos, a planta da sua casa. Dá para ver ali no vídeo. Você estava aqui num quarto, dá para a gente ver que tem um corredor e tem a cozinha. Eu gostaria que você descrevesse para a gente como é que era, se tinha saída para a rua, se tinha saída para os fundos. Então, doutora, na casa é uma porta, né, principal, que é a porta da sala. Tem um corredor. Desse corredor, tem uma porta que dá acesso para uma outra área, que dá acesso ao corredor lateral externo. Ou seja, são duas saídas na casa, uma frontal e a outra lateral. Né, por exemplo, da onde a minha esposa estava de costa, tem uma porta de saída que sai para a lateral da casa. Entendi. Dá acesso pra rua. Essa porta que dá para a lateral da casa era onde ficavam os cachorros? Tinha um cachorro? Sim, sim. Tinha os cachorros que a gente levava ele para a rua através desse corredor. Esse corredor dava na rua? Acesso a isso, exatamente. São duas saídas, né, na casa. Há quanto... Eu não me recordo se o senhor falou, mas há quanto tempo o senhor já tinha posse dessas armas? Doutora, eu acredito que tinham... Antes dos fatos, né? Há quanto tempo antes dos fatos? Eu acredito que 1 ano antes dos fatos. Eu não me recordo exatamente, mas 1 ano antes dos fatos, eu acredito que sim. Tá certo. Pelo menos Só para uma. esclarecer, as duas? Senhora? As duas você tinha 1 ano antes dos fatos? Não, ou- uma tinha 1 ano e a outra, como eu estava no processo do porte de arma, aí eu peguei essa outra para poder fazer parte do processo para tirar o porte, porque eu tinha CAC primeiro. Aí, diante desse processo, a empresa de onde eu estava tirando me avisou que eu teria que ter essa outra arma para poder fazer o processo, para adquirir o porte de arma. Certo. Excelência, é só. Obrigada, Bruno. Não, nem sei mais. Jurados, juradas, alguma pergunta? Pode escrever.
Você já houve alguma outra ocorrência de violência doméstica entre vocês dois? Então, Excelência, houve uma discussão, tinha muitos anos atrás, houve uma discussão, e aí, na verdade, não era nem da minha parte essas discussões, porque a Patrícia, infelizmente, ela era muito ciumenta também, e aí rolou alguma discussão ali, ela optou por ir na delegacia naquele primeiro momento, aí depois ela esfriou a cabeça e falou, não há necessidade de seguir para frente com esse processo. E ela nunca registrou nenhuma Não, ocorrência? senhora. Ela, se eu não me engano, se houve registro, ela desistiu, porque ela viu na consciência dela na época que não havia necessidade de dar continuidade ao processo. Ok. Mais alguma? Mais? Não? Nenhuma pergunta? Ok. Não temos mais perguntas. Você quer dizer mais alguma coisa em sua defesa? Então, Excelência, é só a verdade. Por trás desse homem que vocês estão vendo aqui, que o vídeo mostrou, infelizmente, do que aconteceu, na verdade, existe um cara que sempre foi um cara provedor para a minha família. Amo, sempre amei a minha família sempre foi tudo para mim. Cheguei a, como é que se diz assim, adotar a Chayane, no caso, como uma filha, tratei ela muito melhor do que a minha própria filha, que é de outro relacionamento, e tudo que eu pude proporcionar de bom para a minha família, eu fiz, né? Como algumas pessoas que realmente conhecem a família sabem. E vivemos, assim, 90% do nosso casamento, desses 18 anos, perfeito. E 10%, acredito eu, que foram algumas coisas bobas de ciúme, de traição da parte da Patrícia, que infelizmente foi o que aconteceu, e foi isso. Mas, assim, fora isso aí, eu sempre fui um cara, assim, exemplar diante dela própria, que ela mesma elogiava, que eu faria tudo por ela, sempre fiz tudo por ela e pelo nosso filho, então, né, que ele, acredito hoje, mesmo com isso tudo, pelos recados que ele manda pela minha mãe, que ele me ama e quer que isso tudo acabe para poder a gente viver junto. Entendeu? Ok. Está encerrado o seu interrogatório, então pode retornar. Tentar agredi-lo. Entendi. Aí a solução que ele achou foi botar a arma debaixo do travesseiro. Ele comentou com a senhora. Ele comentou que uma noite ele tinha dormido com a arma por precaução, mas que ele tinha se sentido muito mal, não tinha dormido a noite toda, que não ia mais fazer isso e tal. E eu aconselhando ele, né? Porque ficava esses conselhos de vai para a igreja, vai buscar na fé, vocês, enquanto casal, têm que se unir. E eu o repreendi por essa questão, e eu não gostava, e ele falava, não vou fazer mais isso, dormir, isso não vai me proteger. A senhora falou que conheceu ele lá para 2020, não é isso Sim. que eu entendi? Ele já tinha essa arma ou ele comprou essa arma depois? Não sei informar, sabe não qual? sei informar mesmo. E a senhora sabia que ele tinha uma outra arma também? Não, desconheço. Não sabe, sabia só dessa arma. De uma arma. De uma arma. De uma arma, perfeito. Tá certo. Não estou satisfeito, excelência, era só essa pergunta, mas talvez o assistente tenha ainda. Assistência tem alguma pergunta? Sem perguntas? Ok. Algum dos jurados ou das juradas deseja fazer alguma pergunta para a testemunha? Temos uma ali. Pode trazer. Tá, a pergunta eu já até fiz, mas só para talvez não tenha. A senhora chegou a conhecer, a ter contato com a vítima, com a Patrícia? Conheceu pessoalmente ou não? Uma vez, pessoalmente, a gente se encontrou, e por 2 vezes por mensagens, porque ela tinha combinado comigo que nós íamos juntas à igreja, Tá. e aí, por fim, ela não quis, e aí eu respeitei. Tá. A sua ajuda, então, foi querer trazer os O dois para a igreja, o casal para a igreja. Ajudar Tá. o casal. E nessas ligações que o Bruno fazia para a senhora, quando ele estava com conflito, o que a senhora dizia para ele?
Não, falava para ele que ele tinha que eles tinham que buscar a igreja. Ele sempre elogiava muito a Patrícia, sempre falava das dificuldades financeiras, que tinham altos e baixos, mas que tudo que ele conseguia era para ela. E aí eu aconselhava ele o seguinte: Bruno, luta pela sua família, busca pela sua família. E ele falava: é isso que eu quero que ela vá para a igreja. Eu percebi que ele viu o estreitamento de relação, ele viu em mim um porto seguro para ajudar o casal nessas dificuldades. E alguma vez o Bruno chegou aí à igreja? Não, ele não foi, ele não me acompanhou. Se ele foi sozinho. Quanto tempo que durou desde que você conheceu ele? Então, eu conheci ele 2020, a senhora falou. foi novembro, porque estava perto das festas natalinas, foi onde ele estava fez uma locação e depois tinha marcado essa outra. Ele ficou muito envergonhado, porque era uma locação grande, ele não conseguiu, e ele acabou desabafando, relatando o porquê que ele estava cancelando. E como eu aconselhei, falei assim: não, vão para a igreja, vocês, enquanto casal, ele viu um porto seguro. Muito reservado, muito discreto, mas aí acho que se sentiu à vontade. Às vezes trazia uma coisa ou outra, e isso a gente se tornou amigo porque eu era conselheira. Tá bom. Ok. Respondido? Mais alguma pergunta? Então, está encerrado o depoimento da senhora Doriceia. Obrigada pelo comparecimento. A senhora está dispensada agora. Obrigada. Tá bom? Está gravando? Bom dia, senhora Doriceia. Bom dia. É Doriceia de Souza Dias Barreto. Isso. Tá. Senhora Doriceia, a senhora é parente do Bruno? Não. Conhece ele? Sim, sou amiga dele. Amiga, tá. A senhora conhecia a vítima também? Tive contato com ela. Tá, não tem nenhum parentesco? Não. A senhora está compromissada a dizer a verdade sobre o que for perguntado à senhora aqui, ok? Sim. Tá. Bom, senhora Doriceia, a senhora disse que é amiga dele, teve contato com a vítima. A senhora conhece ele de onde? Qual é a relação de amizade que a senhora tem com ele? Então, eu o conheci no final de 2020. Nós nos tornamos amigos porque eu tinha uma empresa que eu locava mesas e cadeiras para festa. E aí ele sempre locava comigo. E teve uma vez que ele fez uma locação grande, que era para uma festa na casa natalina, e devido ele ter cancelado, ele falou qual era o motivo, que era briga, né, com a família lá, com ela. E aí eu aconselhei, quis convidar o casal para ir para a igreja, porque eu frequento uma igreja, e com isso ele começou a sentir a vontade em confidenciar algumas coisas. Tá. Sobre esse fato, esse crime, a senhora ficou sabendo? Como que a senhora tomou conhecimento da morte da vítima? No dia do crime, ele me ligou pedindo para eu ir socorrê-la, que ele tinha disparado uma arma contra ela. E logo, assim, eu penso que foi logo em seguida. Como que foi isso? Ele me ligou, falando assim: tem como você ir lá? Ele estava bem desesperado. Tem como você ir lá ajudar a Patrícia, ajudar o meu filho, porque eu acabei ficando de cabeça quente, tive uma discussão acalorada e acabou que eu feri a Patrícia. Na cabeça dele, no momento que ele me falou, ficou bem claro para mim que ele achava que tinha só disparado a arma e ferido ela, tanto que ele pediu para eu ir prestar socorro a ela. E a senhora foi? Eu cheguei lá, fui, e quando eu cheguei, a casa já estava interditada por policiais. Cheguei na vizinhança, perguntei, e ela já foi para o hospital, e fui informada por um vizinho que ela havia falecido. No local mesmo? No local. E a senhora teve com o Bruno nesse dia, depois? Não estive. Voltou a falar com ele? Não estive com ele. Depois, ele me ligou, perguntando se eu tinha ajudado. Depois quando?
No mesmo dia. Ah, tá. Na- Isso que eu te perguntei. Você É. não teve presencial, mas ele te ligou de novo. Perguntando se ela já estava medicada, se ela já tinha, como é que estava o estado dela, e eu informei que ela havia falecido E quanto tempo depois que a senhora esteve lá na casa que a senhora recebeu essa ligação do Bruno? Excelência, eu acho que uma meia hora depois. Depois que a senhora eu- esteve lá? Isso, Tá. isso. Ok, tudo bem. Eu vou passar a palavra para a defesa, os doutores, que vão fazer perguntas para a senhora. Obrigado, excelência. Bom dia, Dori. Bom dia. Doriceia. A senhora relatou para a gente que conhecia o Bruno desde o final de 2020. Desse tempo até o momento dos fatos, que foi no ano passado, no meio do ano passado, vocês conversavam muito? Qual era a frequência de conversa de vocês? Era uma vez por semana, a cada 15 dias? Como é que era essa amizade que vocês construíram? Então, não tinha assim período preciso. Tinha semanas que o Bruno se sentia mais angustiado, ali preocupado no casamento, porque eu me ofereci, e eles também, ele viu em mim uma forma de ajudar o casal, né, nessa situação. Então, ele me ligava assim com frequência, mas não tinha assim na semana, não tem como calcular, era muitas vezes na semana, mas tinha semanas que eram mais, principalmente momentos de crise deles. Ele relatou para a senhora nessas ligações, nessas crises, se em algum momento eles tiveram uma discussão mais acalorada, que o Bruno foi agredido, a senhora se recorda? Sim, sim. Teve uma vez que ele, inclusive, chegou até a me mandar vídeo e fotos. Ele estava machucado, lesionado, por causa de uma briga que eles tiveram. E nesse período todo, a senhora falou que ofertou para o Bruno, né, ajuda, seja da área espiritual, né, questão de igreja, e em relação à ajuda de um profissional para cuidar realmente, um psicólogo, um psiquiatra, a senhora tem notícia se o Bruno teve algum tipo de atitude de procurar alguém para se tratar? Sim. Teve um período que ele tinha descoberto uma situação que ele trouxe para mim, que tinha descoberto, e ele estava muito deprimido, estava bem angustiado, e ele pediu para eu acompanhá-lo a um psiquiatra lá na Asa Norte, e eu acompanhei. No dia também ele estava sem condições de pagar a consulta, e aí eu acabei pagando a consulta no meu cartão, e logo em seguida ele me ressarciu. Nesse dia também teve uma medicação que foi passada pelo psiquiatra, e aí ele perguntou se eu podia ajudar ele nesse dia, passando no meu cartão, e eu acabei ajudando. E a senhora sabe a razão por qual ele foi procurar essa ajuda profissional? Ele estava bem angustiado emocionalmente, disse que estava sentindo muita pressão, peito acelerado, coração acelerado, estava se sentindo sufocado. E aí ele pegou e perguntou se eu podia acompanhá-lo. E eu fui. Nesse período de alguns anos que a senhora conhece o Bruno, em algum momento a senhora teve notícia dele ter se separado da Patrícia, ter saído de casa? Uma única vez que ele pegou e me ligou, eu nem tive ciência de que ele estava separado, não. Nesse dia, ele me ligou falando que tinha se separado dela e que ele estava pensando em voltar para ela naquele exato dia. E eu, como conselheira, confidente, falei para ele decidir o que ele achasse melhor, aconselhei para ele resgatar a família dele. E, nesse mesmo dia, ele, mais tarde, me mandou uma mensagem informando que ele tinha retornado para casa e que estava tudo bem. Ele me falou que ela foi até o apartamento pedir para voltar e que ele pensou bem que ia voltar para ela. Nesses anos, como é que era o Bruno para a família? A senhora sabe nos descrever? Bem, as informações assim que eu tenho, do que ele trazia de um homem sempre provedor, que gostava de tratar muito bem os filhos, a Patrícia. Eu já cheguei também a ajudá-lo, emprestar o meu cartão, a última viagem que eles fizeram,
que ele proporcionou a toda a família, aos filhos. Fui eu que comprei, inclusive, as passagens para ele. E ele sempre queria agradar a família, os filhos, finais de semana, com almoços. Mas isso é muito do Bruno. Inclusive, até com vizinhos, ele sempre foi muito solícito, sempre muito presente. Está satisfeito? Obrigado. Obrigado, Excelência. O Ministério Público tem perguntas? Tudo bom, senhora? Bom dia. Bom dia. Bom dia. A senhora sabia que ele tinha essa arma? Sim, eu sabia que ele tinha, porque ele disse que ele fazia aula de tiro e que ele tinha credenciamento. Eu sabia porque uma vez ele me relatou que ele estava dormindo com a arma debaixo do travesseiro porque ele estava sendo ameaçado por ela. Ela tinha pegado a faca para... Até então, ela nem dormia na mesma cama, com medo dele fazer alguma coisa. Ela dormia no sofá, na sala. E nesse dia, ele já chegou falando um monte de coisa, xingando ela, enfim, mandando ela embora e tudo mais. Entendi. Você se recorda se você chegou a falar alguma coisa com o Bruno no dia dessa discussão? Não me recordo. Tá certo. Da minha parte. Obrigada. Nada. Pode arrumar a tela, por favor? Agora virar assim. Aí, ótimo. Bom dia, Chayane. Bom dia. Só para a gente complementar aqui. Vamos ver. Oi, aí. Nessa casa que aconteceu os fatos, quanto tempo vocês residiam lá? Tinha um ano, se eu não me engano, acho que é um ano. Um ano mais ou menos. Nesse período que vocês residiram nessa casa, teve algum momento que a sua mãe e o Bruno se separaram? Não. Antes da gente morar nessa casa, a gente morava na 50 do Leste. E ele saiu de casa, levou tudo. E a gente foi morar na 9, perto de um mercado, se eu não me engano, de um posto que tem. E ele ficou rondando, falando para minha mãe para eles voltarem, falando para minha mãe que o meu irmão, né, não ia ser nada na vida se ele não estivesse presente. Até então, ela trabalhava na UPA do Novo Gama, se eu não me engano. Acho que era na UPA, era no postinho de saúde, na UBS. E nisso, ele fez ela perder o emprego. E a gente ficou sem nada. A gente ficou morando na casa da 9, perto do posto. Aí acabou que eles voltaram, né? Foi no momento em que eu saí de casa, que eu também não estava mais aguentando essa bagunça toda. O meu emocional também estava muito abalado. Eu já estava cansada, porque toda briga que tivesse... Desde que eu tô morando com eles, eu morei com eles, era briga. Tinha um momento de briga, um momento de lazer, um momento de briga, um momento de lazer, e eu sempre interferia. Então, acaba que eu fiquei cansada, porque eu botava todo mundo na frente e nunca meu emocional era valorizado. Então, eu já estava cansada. Foi no momento, então, nesse momento, né, que ele voltou para casa, que eu saí de casa, fui morar sozinha. Não tão longe, mas fui morar perto deles. Se recorda quanto tempo demorou essa separação? Eles voltaram na formatura dela, que foi no final do ano. Então, eles ficaram longe uns 5 meses. Foi uns 5 meses separados. Na audiência passada, a senhora relatou para a gente, só se a senhora se recordar, lógico, que nesse dia dos fatos, a senhora ouviu da sua mãe que ela só sairia de casa por ordem judicial. Sim. A senhora confirma isso? Sim. Porque, querendo ou não, toda vez que ela tentava sair, ele ia atrás, ficava perseguindo. Era uma atribulação em questão de não ter paz nem para você comprar um pão, nem para você sair para jogar o lixo fora. Obrigado, Chayane. De nada. Obrigado, Excelência. Ok. Algum dos jurados ou das juradas deseja fazer alguma pergunta para a testemunha? Se tiver pergunta, é só escrever para mim. Nenhuma pergunta? Ok. Bom, Chayane, então está encerrado o seu depoimento. Muito obrigada por você ter vindo. Espero aí que Deus possa consolar o seu coração. Amém. Tá bom? Obrigada. Vai querer ficar para assistir o julgamento?
Vou, mais ou menos. Eu Tá. vou ver, ainda estou vendo se eu fico ou não. Tem a possibilidade também, se você quiser assistir por vídeo de casa, se você não quiser ficar aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Aí só as meninas te explicam lá direitinho. Pode parar, sim. Tá bom. Da minha parte, eu encerro por aqui agradecendo. Talvez o advogado tenha perguntas também. Assistente de acusação, tem perguntas? Aí, usar esse microfone, doutor, por favor. Deixa eu só destacar o senhor aqui. Apenas uma questão para contextualizar. Mais perto do microfone. Chayane, apenas uma questão para contextualizar como um todo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Alguma manifestação acerca de todos esses fatos? Eu não consigo mais ficar perto de homem, eu não consigo mais me relacionar com ninguém, eu não consigo mais ter uma vida normal como eu tive. Eu não consigo chegar em casa e não ver minha mãe, eu não consigo ver que, vamos supor, alguma coisa que aconteceu no meu dia, eu não poder contar para minha mãe. Eu não tenho mais minha mãe. Apenas isso, eu não tenho mais minha mãe para nada, nada na minha vida. Nenhum lugar com ela, sem ela, né, no caso, é casa. Nenhum lugar. Qualquer lugar que eu tiver, eu vou precisar da minha mãe. Aí eu fico imaginando eu sendo formada, que ela sempre quis que eu me formasse, que eu fizesse faculdade. Eu formada e eu não vou estar ali. Minha mãe não vai estar ali torcendo por mim. Eu nunca mais vou ver minha mãe. Nunca mais. Na minha vida. Nunca mais eu vou ter minha mãe presente na minha vida. E acerca do seu irmão, vocês conversam sobre esses fatos? Ele expõe para você qual é o sentimento, o que ele tem enfrentado? Bom, ele... Agora, no caso que eu vejo, né, ele sofre 2 lutos, né? Tanto pelo pai dele, como pela mãe, né? E ele não fala muito, mas dá para ver pelas expressões dele que ele sofre todo dia, porque ele não tem mais a vida dele. Ele não tem mais a mãe dele enchendo o saco dele para acordar de manhã, para ir para a escola, focar na escola. Não tem aquela pessoa que vai estar ali sempre para ele, isso que ele precisar. Não vai ter mais. Então dá para ver que a gente agora dá para ver que a gente nunca mais vai ter mãe. Mesmo com qualquer apoio do mundo, a gente não vai ter mãe. Eu perdi o amor da minha vida. O amor da minha vida. Eu tô sem nada agora. Por causa de uma pessoa que não quis ir embora, não deixou ir embora. Simples. Só por causa de uma ignorância dessa. Entendi, Chayane. A gente não precisa mais falar sobre isso, não. Excelência, Aqui. A defesa tem perguntas? Excelência, obrigada. Deixa eu só destacar. Bom dia, Chayane. Meu nome é Jéssica, eu sou advogada. Essa bancada defensiva sente pela perda da sua mãe. Eu gostaria de fazer só mais algumas perguntas para a gente esclarecer. Tá, doutora, Tá? só vou pedir para a senhora virar um pouquinho a tela. A câmera, né? É isso, para a senhora, para ficar na imagem. Um pouco mais. Mais um pouquinho. Ah, não, agora deu. É porque a senhora estava Chega para trás. Tá certo. Pode continuar. Tá certo. Chayane, você sabe explicar para a gente o porquê que o Bruno tinha arma? Não sei. Se era algo relacionado à vigilância da quadra, porque ele e sua mãe tinham alguns bens de valor, Não. como carro? Você não sabe? Era isso, não. Você mencionou que tiveram muitas brigas, que foi muito conturbado. Mas nesses anos todos, tiveram alguns momentos em que vocês se divertiram, foram felizes, que vocês viajaram? Para te falar a verdade, a gente viajou, mas a gente não era feliz. Uma coisa é você ser bancada, uma coisa é você estar ali indo para viajar. Minha mãe mesmo me falava. Bancada por quem? Por ele, que ele pagava as coisas, né? Única coisa. Mas não aquela questão de a comunhão. Você vê que não é uma família que é junta. Entendi. Você já chegou a presenciar outras brigas da sua mãe com o Bruno? Sim. Da parte do Bruno, você já mencionou, mas sua mãe já chegou a ser agressiva com ele? Não. Não. Só quando eles dois brigavam, aí um ia para cima do outro. Era uma briga Física. recíproca. Isso.
Nesse dia dos fatos, sua mãe chegou a agredir o Bruno de alguma forma? Sim, porque ele foi para cima também. Ela agrediu ele como? Você se recorda? Não, porque eu tava chegando para chamar ela para sair. Tá Foi na hora que eu fui para fora. Tá. A gente não tem o laudo de local no processo. Você sabe como é que era a planta da sua casa? Assim, pode mencionar para a gente? Eu vi que ele tinha um corredor, Sim, que tinha a cozinha, pelo vídeo que você juntou, tinha um quarto. Mas como é que era ali a parte da cozinha? Tinha banheiro? Tinha outra porta? Como é que era? Na parte da cozinha tinha uma área de trás, né, onde as cachorras ficavam. Aí no outro lado tinha o meu quarto, aí vinha o quarto dele, aí vinha um corredor pequeno, mas era um corredor. Aí vinha um banheiro. Esse corredor ligava para a cozinha e para o quarto também, os dois quartos. Dava acesso à sala? Dava, o corredor. Nessa cozinha, você falou que tinha uma varanda atrás, é isso? Uma área das cachorras atrás? Tem uma varanda atrás, que é coberta. Nessa cozinha, então, tinha uma porta que dava acesso para a varanda de trás. varanda de trás. É a área de trás, né, varanda? Para a área de trás, certo. Área de trás. Tá. Estou só conferindo aqui para não fazer perguntas que já foram feitas para você. Você mencionou, Chayane, que eles já estavam discutindo alguns minutos antes de acontecer o fato. Como é que estavam os ânimos naquele dia? Eles estavam muito acalorados, eles estavam muito bravos, ou não, eles estavam mais... Ele estava bravo. Ele já chegou falando coisa. Entendi. Sua mãe, em algum momento, chegou a revidar com palavras? Não, até porque nesses momentos que eles brigaram, e essa briga foi muito diferente, porque, querendo ou não, minha mãe ficou calada, né? Que eu falei assim, mãe, vamos entrar em nenhuma discussão, não quero discussão dentro de casa, deixa abaixar e depois vocês conversam. Então, nessa discussão, minha mãe ficou a maior parte calada. Entendi. E aí minha mãe falou assim, não, deixa eu ver o menino, deixa eu ver o cara que está trabalhando lá e tudo mais, alguma coisa do tipo. E ele estava dentro do quarto. Eu tinha voltado do estágio e eu cheguei, aí ele estava comentando sobre isso, né? Aí ele já se revoltou e falou bem assim, não, para que você quer ficar no macho? Você já tem um e que não sei o quê. Começou a brigar, né? Em questão deles dois. Aí eu falei assim, eu não vou ficar discutindo, eu não vou ver discussão. Eu estou cansada, exausta de apartar sempre a briga. Sempre estar ali em qualquer tipo de briga. Então, obrigada. Então eu já estava cansada. Eu fui para o quarto e... Aí eu dormi, né, lá por umas voltas de tardezinha. A minha mãe abriu a porta e falando bem assim, você acha que eu não tenho sentimentos? Você quer brigar comigo e depois você quer transar? Aí tá, né? Eu conversei com ela de noite, que a gente saiu, né? Conversei, mãe, aconteceu alguma coisa? Ele tentou alguma coisa? E ela disse que não. Ficou tudo, né, tranquilo. De manhã, eu fui com ela para o estágio, né? Como ela trabalhava no hospital de base, meu estágio era perto. Então, quando ela ia trabalhar, ela sempre me levava. Eu falei assim, mãe, ele tentou alguma coisa? Aí ela, não, é porque ele é muito insistente, né? Ele não me deixou dormir de noite, eu tive que dar o que ele queria, porque senão ele não ia me deixar dormir de noite. Entendi. Então, eu tenho a total certeza que ele estuprou minha mãe naquela noite. Entendi. Chayane, voltando aqui para esse fato agora, mas eu quero perguntar para você o depois. Você e seu irmão estão vivendo com quem, como? Agora a gente está vivendo no Tocantins com a minha tia. Vocês dois estão juntos? Sim, nós dois. Eu consegui a guarda dele. Você está com a guarda dele? Sim. Eu consegui a guarda dele, a gente está morando em Tocantins agora, porque as coisas aqui estão muito difíceis. As coisas ficaram muito difíceis. Eu estava morrendo de medo de passar fome, dificuldade com ele. Então, e agora, como eu vejo que essa responsabilidade totalmente é minha, que eu não tenho um apoio de familiar em questão dele, nenhum apoio, então
eu vi que a melhor forma era para a gente ir para o Tocantins, que ficava mais perto da a questão da minha avó, da minha família, que tem mais lá, né? É mais concentrada lá, então a gente está morando lá no momento. Aí o apoio financeiro vem da sua família, então. Isso. Tá. Você tem trabalho, estuda? Eu estudava, aí eu parei os estudos porque eu não consegui causa transferir disso. e também eu não estou tendo cabeça para estudar, não estou tendo Entendi. cabeça para nada. Tá, e aí eu vejo que você está com a sua psicóloga, você precisou fazer esse tratamento psicológico, ainda continua? Sim, a E tratamento o seu psicológico irmão e psiquiatra. também? Sim. Tá, entendi. Tá certo, Jaiane, vou passar a palavra agora para o doutor Daniel, promotor de justiça. Ele vai fazer perguntas para você, tá bom? Obrigado, excelência. Chayane, bom dia. Bom dia. Lamento a tua perda e tudo isso que você teve que presenciar. Muito, muito pesado. Pesado para a gente, imagina para você. Eu queria que você falasse um pouco da tua mãe viva, né? Da tua mãe viva. Quem que era a tua mãe? Como é que ela era? Como é que era a sua relação com ela? Minha mãe, ela sempre era no pé no chão. Ela não deixava a questão de as emoções dela atrapalhar. Eu nunca vi minha mãe chorar na minha frente, eu nunca vi minha mãe doente, porque ela dava tudo pra gente. Ela deixava de dar pra ela para dar pra gente. Então, minha mãe foi uma pessoa muito trabalhadora, muito focada no que ela sempre quis, tanto na questão da faculdade. Em meio a tantas atribulações, ela poderia muito bem ter desistido da faculdade, ter desistido do técnico dela, né, do técnico de enfermagem, da enfermagem também, mas ela foi para frente. Ela foi muito determinada, muito guerreira. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu estava vendo alguns boletins de ocorrências antigos. Bem, enfim, atualmente a tua mãe, ela exercia que profissão? Enfermeira. Ela era enfermeira, Isso. técnica de enfermagem. Não, só enfermeira. Ela fez o técnico e depois foi para enfermagem. Ela mesmo. fez o curso de enfermagem, então? Isso. Enfermeira. Muito bom. E antes disso, antes de ser enfermeira, ela chegou a ter outras profissões? Você se recorda de outras profissões dela? Sim, ela trabalhou muito na casa dos outros. Como empregada doméstica? Empregada doméstica. Certo. Tá. Você falou que houve essas brigas aí 15 dias, né? Sim. Antes desses fatos, até durante esses últimos 15 dias, né? Foi o que eu entendi. Mas antes disso, essas discussões eram comuns também? Essa coisa dele ficar cismando com onde a sua mãe trabalhava? Sim. Como é que é isso? Como é que era isso? Assim, você falou que no hospital ele achava que era um bordel. Não sei se foi essa expressão que você usou. Sim. Em outros ambientes também ele tinha esse tipo de coisa? Qualquer ambiente que minha mãe tivesse, ele achava que ela estava dando para qualquer um. Qualquer. Independente de qualquer ambiente que seja. Era questão de... Eu vejo que era muita questão de posse, né? De posse? Ele ter posse dela. Certo. O que é meu ninguém pega, o que é meu é só meu. Então, até mesmo comigo, com meu irmão, era desse jeito. Aqueles ciúmes que a gente não podia ficar perto, muito perto. Só para esclarecer, ele tinha ciúme de vocês com a sua mãe? Isso. Tá, entendi. Ah, foi bom o esclarecimento. Eu já não tinha entendido isso. Muito bom. Tá. Ele era CAC? Ele tinha autorização para ter essa arma? Eu não sei te informar. Você não tem esses detalhes. Você sabe se ele fez curso de tiro, essas coisas? Teve uma vez que ele levou a gente para lá na Asa Norte, que ele foi ver alguma coisa de arma. Aí, enfim, a minha mãe foi, né? Aí eu já fui com ela, mas não sei te informar. Isso foi quando? Não sei te informar também. Foi na pandemia, antes? Não, foi antes. Foi esse ano passado, quer dizer. Ah, foi ano passado, depois da Isso. pandemia, então. Tá, entendi. Existia essa arma que ele usou nesse crime. Você conhecia outras armas? Ele tinha outras armas além dessa? Dentro de casa tinha 2. Eram 2 armas que ele Sim. tinha? Essa outra foi recolhida, encontrada? Eu não sei informar. Não sabe dizer? Não. Até então, quando os policiais me perguntaram, eu falei que tinha 2 armas. Aí eles reviraram a casa toda, mas não achou a outra. Entendi. Perfeito. Ele trabalhava de quê? Ele era autônomo, arrumava portão.
Arrumava portão eletrônico. Portão eletrônico. Fazia também portão. Ele era serralheiro? Ou ele cuidava dessa área Também. de instalação? Bom, ele começou ele era serralheiro, né? Aí depois ele foi mais na parte onde deixava as pessoas trabalhando. Aí ele ia só ver, pegava trabalhos e distribuía para os pessoais que trabalhavam com ele. Entendi. A condição financeira de vocês era razoável? Bom, eu sempre fui sustentada só pela minha mãe, né? Assim, questão de comida, até que a questão de quando a gente saía, ele sustentava a gente. Mas quando eu quisesse alguma coisa, era só minha mãe. Com a sua Então, mãe. ao meu ver, era boa. Era boa. Sua mãe, ela era enfermeira no hospital de base? Isso. Entendi. E com a morte dela, vocês tiveram algum direito a alguma pensão? Alguma Só coisa meu assim? irmão, só meu irmão que teve. Seu irmão teve? Sim. Certo. Gravando? Então, bom dia, Chayane. Bom dia. Está aqui novamente, né, para prestar o seu depoimento. Eu vou só registrar aqui, não está aparecendo aqui na imagem, mas você está acompanhada aí da sua psicóloga. Foi um pedido do assistente, seu também, e eu deferi. Aí a senhora vai ficar com um apoio emocional, mas não pode interferir no depoimento, tá bom? Chayane, você já prestou seu depoimento aqui uma vez, veio aqui hoje de novo, foi chamada, porque hoje é o julgamento desse fato. E são os jurados que vão julgar, eles estão tendo contato com esse processo hoje pela primeira vez. Então é importante que você relate para nós, já no seu tempo, que eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil para você estar aqui, a gente entende tudo isso. Então vai ser no seu tempo, se você quiser parar, tomar uma água, a gente para, você relatar para nós tudo o que aconteceu naquele dia, desse crime que nós estamos apurando aqui, tá bom, Chayane? Pode começar a falar. No dia 31 de junho, eu tinha chegado do estágio por volta de 2h, 2h30. Minha mãe estava em casa, que ela não estava de plantão no hospital de base. E antes disso, teve muita questão de briga. O meu padrasto, ex-padrasto no caso, né, relatou que ele estava minha mãe estava tendo um caso no hospital. Até então, entre todos os anos que ela trabalhou em hospital, ele falava que o hospital era um bordel, que minha mãe dava para todo mundo, que ela era uma puta, que ela dava para todo mundo, que o hospital não era o lugar de gente decente. E nisso, né, nessa tarde, ele tinha chegado lá para umas voltas de 5h30, 6h, e ele estava relatando que era para minha mãe estar morando com o Alex, não sei o nome do cara, que trabalhava com a minha mãe, falando que ela estava dando para ele. E nisso eles começaram a brigar, dizendo que ela era suja, que ele não ia comer a comida dela, que ela era suja, que ela era uma puta, que ela dava para todo mundo. Enfim, vários xingamentos, e nisso a gente estava se preparando para ir ao mercado, comprar pão, porque ele deixou uma semana sem nada para a gente comer, nada. Quem estava sustentando a questão de comida mesmo, eu e meu irmão, era minha mãe. E ele já estava com a arma na cintura, ele estava no quarto, minha mãe foi no banheiro, que tinha um banheiro dentro do quarto, ela estava terminando de se arrumar para a gente, e eles começaram a discutir. Nisso que eles começaram a discutir, eu fui para fora chamando minha mãe, e ele falava que era para ela ter saído do emprego, que ia ficar tudo bem. Que tudo bem ela sair do emprego. Eles iam voltar a ter uma relação normal, né, vamos se dizer, se ela saísse do emprego. E nisso ele já estava com a arma, eu fui para fora, e nisso que eu voltei, ele já tinha empurrado ela no quarto, e minha mãe foi tentar sair. Até então ele tinha relatado que... Ele tinha falado, né, que era para... Eu falei que era para chamar a polícia. Aí ele falou que não, você quer conversar ou você quer resolver com a polícia? E nisso ele veio para me bater, minha mãe tentou sair. Nisso que minha mãe tentou sair, ele empurrou ela e deu um tiro. Deu um disparo, que pegou no braço e no pescoço. Ela morreu na hora,
E ele saiu como se nada tivesse acontecido. Chayane, literalmente. foi um disparo? Foi, mas na biópsia dela mostra que foi um no Você braço. lembra que foi um disparo? Isso, foi só um disparo. Mas teve dois, ela foi atingida em 2 lugares, você está Isso. dizendo. Uhum. Só para esclarecer até para os jurados, quanto tempo de relacionamento da sua mãe com ele? 18 anos. Você tem quantos anos? Eu tenho 22. Você, então, é filha de outro relacionamento da sua mãe. Isso. E o seu irmão tem quantos anos? Ele tem 16 anos agora. Tá. Tinha quantos anos na época do ato? Ele já tinha 16? Ele tinha 15 anos, ele Tinha fez 15. 16 anos esse ano. Ele é filho do Bruno e da sua mãe. Isso. Tá. Ok. E aí, quando aconteceu isso, o que aconteceu? O que ele fez? Ele saiu, ficou ali? Ele saiu como se nada tivesse acontecido. Literalmente, ele só virou as costas, pediu pro meu irmão abrir o portão, e o meu irmão estava dentro do quarto, e o meu irmão só abriu a porta, e ele não tinha visto que minha mãe estava no chão, que ela estava no chão da cozinha. O seu irmão não viu? Não viu a questão do disparo. E ele saiu como se nada tivesse acontecido. Nada. Não deu um apoio, não deu nada. Você pode dizer que ele viu a sua mãe caída, atingida? Quando ele voltou de ter abrido o portão. Não, o Bruno. Viu. Tá. Ele viu. Você já tinha visto o Bruno armado antes? Já. Ele tinha arma? Ele costumava Tinha. andar armado? Até então, as questões das brigas deles, ele sempre intimidava ela, né? Colocava a arma na cama, colocava na cintura. Então já tinha outras ocorrências? Ele já tinha sido violento com a sua mãe antes? Já sim. Até então, eu não contei no outro relato, né, que eu fui, mas gostaria de falar que nesse mês, eles, antes de começar essa briga, que acho que provavelmente deve ter durado uns 15 dias, uma semana, eu tenho uma total certeza que ele abusou da minha mãe. Total certeza que ele estuprou minha mãe. Porque a gente estava conversando, né? E a gente tinha acabado de voltar de um restaurante. Então, a gente tinha almoçado. Aí ele tinha comentado alguma coisa sobre o Tocantins, né? Que eu sou de Tocantins. E